Quando falamos em fósseis, a primeira imagem que vem na cabeça de muitas pessoas são ossos de dinossauro ou pegadas preservadas em rocha. Mas na ciência, o conceito vai muito além disso. Um fóssil é qualquer vestígio da vida, preservado no registro geológico. Seja ele um osso, uma concha, uma pegada ou até mesmo algo microscópico, como pólens ou grãos. O estudo de como esses fósseis se formam é chamado de tafonomia. A palavra vem do grego, significando tafos, sepultura, e nomos, lei. Ou seja, é literalmente o estudo das leis do sepultamento. Ela estuda tudo o que acontece com o organismo, desde a sua morte até a sua descoberta como fóssil. A decomposição, a ação de carniceiros, o transporte de restos e o soterramento. Além de, claro, as transformações químicas dentro das rochas ao decorrer de milhões de anos. Um ponto importante a ser destacado desde o início é que a fossilização é rara. A regra natural é o desaparecimento. Ou seja, a imensa maioria dos organismos que já passou pela Terra sumiu sem deixar vestígios. Para que um fóssil se forme, é necessário um conjunto de condições muito específicas. Por isso, cada fóssil que chega até nós é uma janela excepcional para o passado. Antes de mergulharmos em detalhes nesse processo fascinante, já se inscreve aqui no Projeto C14, deixa o seu like e comenta qual é o tema que você quer num próximo vídeo. Se inscrevendo você não perde nenhuma novidade aqui e também apoia o projeto a continuar trazendo conteúdo científico detalhado e acessível sobre a história do passado profundo da Terra. Quando falamos em fósseis, muita gente já imagina dinossauros petrificados ou impressões de plantas em rochas. Mas o conceito para a ciência vai muito além disso. Para a ciência, o fóssil é qualquer vestígio da vida preservado no registro geológico. Seja um osso, uma folha, uma pegada ou até mesmo restos microscópicos, como pólen e esporos. O estudo dos fósseis vai muito além da descrição de formas antigas. Ele envolve compreender os processos que permitiram que restos de animais que morreram há milhões de anos cheguem até nós. Como eu citei anteriormente, para que um fóssil se forme, é necessário um conjunto de condições muito específicas acontecendo em sequência, mas principalmente o soterramento rápido. Sem isso, a ação de decompositores, carniceiros e agentes físicos destrói os restos antes deles terem chance de serem preservados. Dessa forma, podemos dizer que fósseis são janelas excepcionais para o passado. Eles não representam toda a biodiversidade que já existiu, mas uma pequena porção, filtrada por processos naturais. E é justamente esses processos que tornam o trabalho de um paleontólogo tão desafiador. Ao estudar fósseis, precisamos considerar não apenas o organismo original, mas também os processos tafonômicos que permitiram a sua preservação. Portanto, precisamos entender que um fóssil não é simplesmente o resto de um organismo, mas o produto de um processo natural chamado fossilização. Para entender como um fóssil se forma, precisamos imaginar um organismo em seu ambiente natural. Um peixe, por exemplo, nadando num lago há milhões de anos. Quando esse animal morre, ele inicia imediatamente uma jornada em direção ao desaparecimento completo. A regra da natureza é a decomposição, e apenas em casos muito específicos, esse processo será barrado pelo início de um processo de preservação. Na tafonomia, nós dividimos esse processo em etapas, o que ajuda a entender cada fase da transformação de um ser vivo em fóssil. O primeiro passo é óbvio: o organismo precisa morrer. A morte pode acontecer por predação, acidente, envelhecimento ou qualquer outro motivo. A partir desse momento, entram em cena os decompositores. Bactérias, fungos, insetos e demais outros organismos que se alimentam dos tecidos moles. Se nada acontece após a sua morte, o corpo tende a se fragmentar. Ossos se separam, tecidos se desfazem e partes do organismo podem ser carregadas por correntes de água, vento ou até mesmo outros animais. Esse passo é crucial porque define se esse animal vai acabar em algum lugar que promova a sua preservação. E é até por isso que muitos fósseis encontrados são apenas fragmentos, e não corpos completos. Para que os restos tenham chance de escapar da destruição, é necessário um soterramento rápido. Imagine aquele peixe naquele lago sendo coberto por uma camada de lama fina logo após uma enchente. Esse soterramento protege o organismo de carniceiros, reduz o contato com o oxigênio e desacelera a decomposição.
Ambientes aquáticos, como rios, lagos e deltas, são especialmente propícios a esse tipo de preservação. Uma vez soterrados, esses restos sofrem alterações químicas no interior dos sedimentos. Esse processo chamado diagênese envolve a substituição das moléculas originais por minerais carregados por água subterrânea. O que antes era osso, madeira ou concha vai se transformando aos poucos em rocha. E dependendo das condições, diferentes tipos de fossilização podem acontecer. A permineralização, quando os minerais preenchem os poros do osso ou da madeira. A substituição, quando o material original é completamente trocado por minerais. Os moldes e contramoldes, quando o organismo se dissolve, mas a sua forma fica preservada no sedimento. A carbonificação, quando sobram apenas películas finas de carbono. E a preservação excepcional, em que tecidos moles podem ser mantidos em âmbar, gelo ou piche. Após milhares ou até milhões de anos, esses restos transformados integram o registro geológico. Só então, por ações da erosão ou de escavação, esses organismos são trazidos novamente à superfície e podem ser estudados por paleontólogos. O ponto importante aqui é entender que o fóssil não é simplesmente um osso antigo. Ele é o resultado de uma série de etapas complexas que filtram o que pode e o que não pode chegar até nós. E é por isso que fósseis são tão valiosos. Cada um carrega em si não simplesmente a marca do organismo original, mas também do ambiente em que ele foi preservado. Como vimos, a fossilização não é um processo único. Dependendo do ambiente, da química envolvida e do organismo, diferentes mecanismos podem acontecer. Vamos conhecer os mais importantes. Na permineralização, os poros ou cavidades de ossos e madeira são infiltrados por minerais carregados pela água subterrânea. Com o tempo, esses minerais endurecem e o material fica petrificado. É o tipo mais comum entre ossos de dinossauros e troncos fósseis. O organismo preserva sua estrutura microscópica, mas agora é praticamente uma rocha. Na substituição, a matéria original é gradualmente dissolvida e substituída por minerais. Um exemplo clássico são as conchas marinhas transformadas em calcita ou sílica. A parte interessante é que mesmo sem nenhum material orgânico, a parte externa e até mesmo detalhes microscópicos são preservados. Quando um organismo é soterrado e se dissolve completamente depois, ele deixa um vazio no sedimento, e esse vazio é o molde. Se esse vazio for preenchido por outro material, nós temos o contramolde. Isso é muito comum em conchas e em invertebrados marinhos. O que vemos é a impressão do organismo, mesmo sem nenhum resto físico dele. Em alguns casos, especialmente em plantas, o soterramento profundo e a pressão impedem que qualquer material orgânico perdure, restando apenas uma fina película de carbono. É o que acontece, por exemplo, com folhas fósseis preservadas em xistos ou em reservas de carvão. Apesar da perda de volume, a carbonificação nos permite analisar contornos e nervuras delicadas. Existem situações raríssimas em que tecidos moles são preservados. Isso pode ocorrer em 3 contextos principais. No âmbar, a resina fossilizada das árvores que pode preservar invertebrados e até mesmo pequenos vertebrados com detalhes impressionantes. No gelo ou permafrost, como no caso dos mamutes da Sibéria, onde até mesmo o DNA é preservado em boa quantidade. E no asfalto ou piche, como no sítio de La Brea, nos Estados Unidos, onde mamíferos acabaram caindo em poços de betume e foram preservados. Cada um desse tipo de fossilização oferece uma janela diferente para o passado. Enquanto ossos mineralizados nos revelam a estrutura de grandes vertebrados, fósseis em âmbar revelam os aspectos microscópicos da vida, como insetos, pólen e até interações ecológicas. Assim, entender os mecanismos de fossilização é essencial para interpretar corretamente o registro fóssil, porque cada processo conta uma história diferente sobre o ambiente e as condições que permitiram a fossilização do organismo. Embora a fossilização seja um processo fascinante, é sempre bom lembrar que ela é rara e muito seletiva. A maioria esmagadora dos seres vivos que já existiu desapareceu sem deixar vestígio. Isso acontece porque a fossilização depende de uma série de fatores muito específicos. O local onde o organismo morre é talvez o fator mais determinante. Rios, deltas e mares rasos são talvez o ambiente mais propício, porque nós temos uma deposição frequente de sedimentos finos, o que facilita a fossilização. Já ambientes expostos, como florestas secas ou desertos,
promovem a decomposição, dificultando ainda mais a preservação de qualquer organismo. O soterramento rápido protege o organismo de ação bacteriana, da ação dos carniceiros e também do clima, que destruiria qualquer resto através de meios físicos. Ou seja, um peixe que foi soterrado rapidamente após a sua morte no fundo de um rio tem muito mais chance de ser fossilizado do que um que ficou exposto. Quanto maior a velocidade da cobertura, maior a preservação em detalhes. E, em alguns casos, até mesmo os tecidos moles. Porém, nem todos os organismos têm a mesma chance de virar fóssil. Estruturas mineralizadas, como ossos, garras e dentes, têm muito mais chance de ser fossilizadas, ou seja, são muito mais presentes no registro fóssil. Isso justamente porque são mais resistentes. Já tecidos moles, como músculos e órgãos internos, se decompõem rapidamente, o que dificulta a sua fossilização, acontecendo apenas em casos excepcionais, principalmente em âmbar ou em gelo. Isso explica porque o registro fóssil é dominado por invertebrados marinhos com concha e vertebrados com esqueletos robustos. A química do ambiente também influencia completamente. Ambientes anoxos, ou seja, sem oxigênio, como o fundo de lagos que não tem correnteza, não tem movimentação nenhuma, reduzem muito a ação microbiana e propiciam a fossilização. Em contrapartida, ambientes com muita atividade biológica e muito oxigênio disponível aceleram a decomposição. Além disso, os minerais presentes na água determinam qual tipo de preservação vai acontecer. A combinação de todos esses fatores cria um registro fóssil que não é um panorama completo de toda a história na vida na Terra, mas uma pequena fração. Isso significa que inúmeros organismos que já existiram simplesmente desapareceram sem deixar nenhum fóssil, porque não era propício para eles. Por isso, quando olhamos para um fóssil, não estamos encarando apenas um organismo antigo, mas um dos únicos que foi selecionado pelo ambiente e pelos processos tafonômicos para resistir à ação do tempo. Se você gostou desse vídeo, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e comente qual é o seu tipo de fóssil favorito. Compartilhe esse vídeo para um amigo seu que também é apaixonado pela história da vida na Terra. E nos vemos numa próxima. Um grande abraço e até mais!